Amados irmãos, graça e paz. Graça e paz, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 16, dos versículos 6 a 10, uma porção pequena desse texto tão tremendo que nós temos lido. Nós estamos falando sobre a segunda viagem missionária. Paulo, no seu coração, quis revisitar as igrejas que já tinha passado. E no finalzinho do capítulo 15, ele se separa de Barnabé. No início do capítulo 16, Paulo está visitando Derbe e Listra. E agora, no capítulo 16, a partir do versículo 10, a história vai estar apontando para a Europa, vai estar apontando para a Macedônia. E o texto diz assim: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto da Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, foram a Troade à noite. Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Curve sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra lida. E nós queremos clamar pelo Teu Santo Espírito, a que o Senhor ilumine em nossas vidas nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, ele tem uma estratégia missionária muito bem definida. Como é a estratégia missionária de Paulo? Paulo, quando vai pregar o Evangelho, ele não busca pregar em cidades adjacentes, em cidades pequenas. Não. Paulo, quando vai pregar o Evangelho, ele busca pregar em cidades importantes, em polos, preferencialmente centros comerciais, centros administrativos, a partir dos quais a palavra de Deus pode ser mais facilmente difundida, mais facilmente distribuída. Ele tem uma estratégia muito bem definida. E se você observar as viagens missionárias de Paulo, todas elas têm essa característica. Mas aqui, uma coisa inusitada ocorre. Ele vai executar algumas viagens na região da Ásia e algo inusitado ocorre. Veja só. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E, tendo contornado Mísia, foram a Troade. Eu gostaria de identificar algumas coisas interessantes. Esse texto é muito interessante. Em primeiro lugar, os lugares, irmãos. Aí fala em alguns lugares, como Frígia, Galácia, Ásia, uma região, Mísia, Bitínia, eram regiões distintas, importantes. Essa Ásia é, no contexto geográfico do século I, a chamada Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Eu não sei se dá para você ver com clareza, mas ele está falando em cidades que estão aí nesse contexto. Isso atualmente é a Turquia, a região da Ásia. Paulo está tentando visitar para pregar o Evangelho em algumas cidades aí colocadas. Você vê ali Frígia, você vê lá em cima Bitínia, Ponto, sempre no lado mais oriental. São cidades importantes, necessita do Evangelho, todas elas são praticamente, eminentemente gentílicas na sua formação, mas aqui ocorre uma coisa interessante. Ele vai tentando pregar o Evangelho, e o último lugar que ele chega é lá no cantinho mais à sua
esquerda, não sei se você consegue enxergar, um pontinho chamado Troade. Lá no cantinho, está vendo? É a parte mais ocidental desse lugar. Irmãos, quando a gente lê o texto de uma forma fria, a gente tem a ideia de que foi uma coisa que aconteceu em cima de 15 ou 20 minutos. Paulo, juntamente com Timóteo e Lucas, pegaram o Uber, aí, rapaz, a gente vai, não, vamos ali, e tal, aí vai. Não deu certo não, volta. Irmãos, isso não é assim não. Isso foi uma coisa muito bem refletida. As distâncias aí são grandes. Esse texto, apesar de ser resumido, ele mostra uma dinâmica que quando você vai observar as localizações geográficas, você percebe que a coisa não era bem assim, não é tão pertinho. Era longe. A partir do momento que ele ia caminhando, ele ia refletindo sobre aquilo que estava acontecendo. Essas cidades aí hoje compõem a chamada Turquia. Eu gostaria que você prestasse atenção ali a Troade, porque Troade é a última cidade que é citada. E você entendeu muito bem o texto. Eles vão pregar o evangelho em um dado lugar na Ásia, é o Espírito Santo quem pede. E eles vão para um outro lugar pregar o evangelho, é o Espírito Santo quem pede. Você leu isso. É isso mesmo. É isso mesmo. É inusitado, mas é isso mesmo. Mas o que é que acontece? Eles chegam a Troade. E eu vou mostrar um outro mapa que posiciona Troade mais ao cantinho ali, no seu lado direito, está vendo? Por que Troade? Porque Troade é o ponto mais oriental para o lado ocidental do mundo. Ele está agora às portas da Europa. Ele está em Troade, numa linha divisória. No seu lado mais oriental, que seria, no caso aí, a sua direita, é a região da Ásia, chamada Ásia Menor, que hoje é Turquia. E de Troade para o seu lado, no caso esquerdo, depois do mar Egeu, lá embaixo o mar Adriático, tudo isso aí, irmãos, Europa. Ele está num ponto, num marco divisor. Ele chega aí em Troade. Troade está a 16 quilômetros da antiga Troia. Quem gosta de história vai recordar aí muita coisa. Essa cidade fica na parte ocidental, próximo a Mísia, uma colônia romana. E Lucas está relatando que os missionários desceram para esta cidade. Por que desceram? Porque sendo uma cidade portuária, mais ao lado oriental, é montanhoso. Alguns textos bíblicos dizem, desceu a Troade. Porque Troade está na linha do mar, é uma cidade portuária. Ele deixa altitudes mais elevadas, vai para a cidade portuária em Troade, contornando Mísia, o que quer dizer que eles não pregaram nesses lugares por onde passaram. Eles estão em Troade. Em Troade acontece justamente isso que você viu. E aqui uma coisa que é forte, porque ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho. Isso é inusitado. Isso é inusitado. Se você nunca leu esse texto, isso é inusitado. Isso é uma coisa muito inusitada. Apesar do versículo 6 e o versículo 7 terem estruturas um pouco diferentes, por exemplo, no versículo 6 fala no Espírito Santo. No versículo 7 fala no Espírito de Jesus. No Novo Testamento, eles são tidos como sinônimos. Os estudiosos vão perceber que falando em um está falando no outro. Segunda coisa, as palavras que são utilizadas no versículo 6, o verbo tem a ver com impedir, obstar, se opor, reter, negar, recusar algo a alguém. No versículo 7, quando diz o Espírito de Jesus não o permitiu, o verbo que está sendo utilizado ali, apesar de ser diferente daquilo que é utilizado no versículo 6, também tem o mesmo sentido, de não conceber, de não permitir, de não deixar, ou seja, são sinônimos. Qual é a ação que está acontecendo? Paulo ia pregar o Evangelho em uma parte da Ásia, o Espírito Santo, não,
portas fechadas. Não é aí não. Ele vai para um outro lugar. Isso não é em 15 minutos, eles não estão andando de Uber não, irmãos. Estão andando a pé, e é longe. Ele vai para um outro lugar, chega no outro lugar, portas fechadas. Aí contornam a Mísia e chegam na cidade portuária de Troade. Lá em Troade, eles não pregam o evangelho naquele lugar. Paulo vai falar isso na sua carta em 2 Coríntios. E o que é que acontece nesse momento? Uma experiência fantástica. O texto diz: à noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, ou seja, para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Você entendeu? Ele foi para um lugar na Ásia Menor, hoje Turquia. Vou pregar a palavra, o Espírito Santo impede. Ele vai para um outro lugar, ainda na Ásia Menor, impede. Contorna a Mísia, chega a Troade. Em Troade à noite, ele tem essa visão. E depois dessa visão, o discernimento da vontade específica de Deus para o lugar aonde eles deveriam ir. Gostaria de fazer 3 observações sobre os versículos 9 e 10. A primeira observação fala sobre a questão da visão. Paulo teve a visão de um homem macedônio. Irmãos, é compreensível entender aqui da ação do Espírito Santo de Deus. E o objetivo de Lucas é mostrar para todos nós que quem está no controle das atividades missionárias é o Espírito Santo. Eles não estão seguindo uma agenda humana. A ideia de Paulo de ir para as principais cidades é uma ideia muito boa, mas o Espírito Santo tem uma ideia muito melhor. E ele está conduzindo a agenda e o processo de Paulo. O Espírito Santo está em pleno controle e informa a Paulo o que ele deve fazer juntamente com a sua equipe. E aqui uma coisa interessante para você que tem um chamado. Se você tem um chamado de Deus, você vai aprender uma coisa que eu tenho aprendido a duras custas. É que quando o Senhor nos chama para algo muito específico, Ele não mostra o caminho todo, Ele só mostra a próxima fase. Vá logo se acostumando. Nunca peça de Deus que você saiba do caminho todo. Não tem esse que sabe de onde quer chegar, como é que vai estar, como é que vai ser. Sempre tem mudança. Agora uma coisa é certa. Quando nós estamos com portas fechadas de um lado e do outro, que a gente se ajoelha e ora, que o Espírito Santo de Deus ilumina e que nossa vida devocional está sadia, conseguimos perceber a vontade do Senhor, Ele mostra o próximo passo a ser feito. Sempre foi assim, sempre será. Todos os que têm chamado e que de uma forma ou de outra têm trabalhado para o Senhor, muitos aqui estão fazendo mesmo assim, é porque é assim mesmo. A gente demora a perceber isso, mas isso é um fato. O povo quer viver as emoções do mundo. Meu irmão, emoção tremenda é fazer a vontade de Deus, que você não sabe onde vai dar. Ele só ilumina o próximo passo. Ele só ilumina o próximo passo. Não tem como, ele só ilumina a próxima fase. Segunda coisa que eu gostaria de dizer a você, é que Paulo, ele reconhece que esse homem é da Macedônia, muito provavelmente em função das suas vestes, pois é uma visão. E muito provavelmente, quando ele fala, ele vai falar em grego. E falando em grego, ele está nada mais, nada menos que falando na língua que nesse momento, no século I,
era uma língua que dominava todo o mundo praticamente. Era a língua dos contratos comerciais. O Novo Testamento foi feito em grego, era uma língua de fácil difusão. Apesar desse povo aí estar sob o domínio romano, eles eram um povo de fala grega. Era um povo de fala grega. Eles não tiveram muito problema e não haveriam de ter muito problema com isso. Eles mudam de um continente, saem do continente mais oriental, vão para o continente mais ocidental, mas isso vai ser tranquilo para eles, porque eles têm domínio da língua, apesar de irem para lugares que até agora eles não tinham ou não tinham nenhum conhecimento. Outra coisa interessante, veja o pedido do homem da Macedônia. É um pedido que pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, esse homem da Macedônia, ele diz, passe a Macedônia. Sabe por quê, irmãos? Porque para sair de Troade, para chegar nas raias da Macedônia, só tinha dois caminhos. Um caminho era enfrentar o mar Egeu. E o outro caminho era fazer o caminho pelo litoral. Um pequeno enfrentamento do mar Egeu, ali perto de Neápolis. Chegando em Neápolis, fazer todo esse caminho, digamos assim, pelo litoral. O problema é que os comentaristas dizem que tanto a travessia do mar Egeu, quanto o caminhar pelo litoral para chegar à Macedônia, a parte de cima, Grécia, a parte mais abaixo, era um caminho difícil, ele era um caminho perigoso. Troade é uma rota comercial. Troade é a rota mais oriental para dali partir as coisas que vinham do Oriente, sobretudo a seda que saía da China. Então, irmãos, era um caminho difícil, não era uma coisa fácil. Enfrentar o mar Egeu também me parece ser, no século I, uma coisa que não é tão fácil quanto hoje em dia nós temos as embarcações. O segundo pedido, a segunda parte do pedido diz assim, passe a Macedônia, o que é um grande desafio, não é pequeno, e ajude-nos. Irmãos, ele não está pedindo ajuda humanitária. Ele não está pedindo que eles levem donativos para a assistência aos pobres. Essa ajuda é muito boa. Sabe-se que essas igrejas haverão de ajudar. Inclusive a igreja de Filipenses vai ajudar as igrejas até mesmo lá da Palestina. Isso é verdade. Mas não é esse tipo de ajuda que ele está pedindo. Infelizmente, um dos grandes problemas quando trabalhamos com a questão da tradução, não temos acesso ao texto original, na língua original, nós estamos tendo acesso a uma tradução e a tradução diz, nos ajude. Só que essa ajuda que é pedida na língua original, a palavra que é utilizada, é uma ajuda no seu sentido moral e espiritual. Que tipo de ajuda é essa? É aquela mesma ajuda que um senhor, um homem, pediu a Jesus em virtude de seu filho ter problemas de epilepsia, de ficar babando e constantemente cair em cima da fogueira. Eu não sei se você se lembra desse relato no Novo Testamento. Livro de Marcos, no capítulo 9, dos versículos 21 até 24. Só para lembrar você, o texto diz assim, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Que é justamente as crises que ele tem, caindo de cima das fogueiras. Aí o pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode... Eu gosto desse momento de Jesus, eu gosto dessa expressão. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Veja a resposta desse homem. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, eu creio, eu creio.
ajude-me na minha falta de fé. Você está vendo essa expressão? Uma expressão muito natural de cada um de nós, que ao mesmo tempo que cremos, dentro de nós tem aquele medo de que nada venha a acontecer. E ele é sincero. Eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Essa palavra aí em Marcos, que denota esse sentido aí, dessa ajuda que ele pede a Jesus, é a mesma palavra que está sendo utilizada no texto em Atos, quando diz, passa a Macedônia e ajude-nos. A ajuda não é humanitária, a ajuda não é de donativos, a ajuda não é de recursos, não, a ajuda é moral e espiritual, sobretudo. E aqui, irmãos, só para que você tenha uma ideia, perceba nesse texto, um homem da Macedônia, ele está em pé, isso demonstra que ele está em condição solene, e ao falar em condição solene, ele não está falando por si mesmo, mas ele está falando em nome dos seus compatriotas. Esse apelo, de forma poderosa, numa visão, é o apelo de um povo que está pronto para receber o Evangelho. Deus está dizendo a ele, esse povo está pronto para receber o Evangelho. Veja a atitude deles. No versículo 10, assim que Paulo teve a visão, imediatamente, não perderam tempo. Quando reconheceram as portas que Deus havia aberto, havendo paz em seus corações, imediatamente, eles se destinam aí a Macedônia com o objetivo de passar aí o mar Egeu, viver o que fosse para chegar lá. Sabia-se que era a vontade de Deus, corações estavam abertos, portas estavam abertas e o Evangelho haveria de ser pregado. É uma equipe, irmãos, Paulo não está só não. Paulo tem Timóteo ao seu lado e tem Lucas, o que registra. E a partir de agora, no relato de Atos, Lucas não vai apenas relatar o que viu, ele vai participar dessa viagem. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Preste atenção no versículo 10. Ele relata o Evangelho de forma impessoal. Quando chega no versículo 10, que ele fala sobre Paulo, ele utiliza procuramos. Ele se inclui nessa empreitada missionária. Com o pronome nós, Lucas se identifica como participante das deliberações missionárias. Ele vai participar dessa missão. Essa equipe conclui que Deus está no negócio. Essa equipe conclui que Deus havia chamado para anunciar o Evangelho naquele lugar. E eles vão, de peito aberto, proclamar o Evangelho a um povo que já está com o seu coração aberto. Amém? Quais são as grandes verdades espirituais que eu gostaria de destacar nessa noite? A primeira grande verdade espiritual, irmãos, é que a condução do programa missionário é pelo céu e não pela terra. Essa conclusão é do ilustre pastor Hernandes Dias Lopes e eu concordo com ele. A agenda missionária da equipe de Paulo não está atendendo às demandas pessoais da capacidade estratégica de Paulo, porque Paulo tinha uma estratégia. Mesmo na Ásia, ele está utilizando a sua estratégia. E qual é a estratégia? Eu vou nas cidades grandes. Ele estava fazendo isso na Ásia. Só que o Espírito Santo é quem está no controle de tudo. Ele fazia, mas dava com portas fechadas, corações fechados, muito provavelmente. Então o Espírito fez com que Paulo, ao observar as circunstâncias, em um dado momento em Troade, que é o melhor lugar, porque era um marco de divisão, Troade está na linha entre o oriental e o ocidental. A partir de Troade, ele iria à Europa.
Nesse momento ele tem essa visão. Isso é fantástico, isso é lindo. Lindo, lindo. E a agenda missionária de Paulo, juntamente com sua equipe, é totalmente modificada. Ele sai da província da Ásia e vai para a Europa. Irmãos, tem muita gente que faz os seus planejamentos aí, e quando existe uma necessidade de uma mudança, algo rápido, iminente, muitas vezes, essa mudança sendo mostrada pelo Espírito Santo do Senhor, o camarada não abre nem para um trem. Eu fiz meu planejamento, vou cumprir até o fim. Aí, para a atividade missionária, tem que ter sensibilidade, viu? Porque no reino do Senhor, muitas vezes, a gente planeja uma coisa e o Senhor tem outra totalmente diferente para nós. Irmãos, todas as vezes que eu vou pregar numa igreja, eu faço questão de participar do culto desde o início. Todas as vezes. Primeiro que eu não sou estrela. Nunca fui, não quero ser. Não sou de estar em convite pregando em lugar longe, nem congresso disso, daquilo. Sou antissocial, tenho síndrome de Cinderela. Simples assim. Você já viu minha face em cartaz de congresso, não sei o quê? Nem vai ver. Para eu pregar num lugar, tem que estar em sincronia com a missão que o Senhor colocou no meu coração. Não é assim, não. Tenho que fazer. E eu estou na visão do reino de Deus. Eu não estou para estar trabalhando para feudos pessoais ministeriais. Não me chame. Não me chame. Não vou. E o que é interessante, irmãos, aí, sabe o que é? Eu muitas vezes me deparo com essa situação. Chego no culto para pregar. Muitas vezes já aconteceu aqui. No momento da adoração, o Espírito Santo do Senhor, Ele mostra a mim que aquela mensagem que eu trouxe será não aplicada para aquele contexto. E Ele muda a minha mente para uma outra mensagem que eu já tinha preparado. Isso já aconteceram muitas vezes. Foi uma ou outra, não, muitas vezes. Nós precisamos ter a sensibilidade, irmãos, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e conduzir as nossas ações e a nossa agenda a que esse Espírito demanda para nós. A agenda missionária da igreja deve ser dirigida por Deus e não pelos obreiros. Deve ser definida no céu e não na terra. Paulo abriu mão do seu projeto. E o projeto de Paulo era bom. E ele abriu mão do seu projeto, abraçou o projeto de Deus. Abraçando o projeto de Deus, ele entra na Europa. Deus, na sua graça soberana, conduz Paulo ao ocidente em direção à Europa. E a Ásia, pastor, o que é que vai acontecer com ela? Posteriormente, Deus vai levantar outros em um outro momento. Inclusive Pedro, irmãos, foi pregar nos lugares onde Paulo, nesse momento, não foi. Não teve porta aberta para ele. A obra é de Deus, o recurso quem dá é Deus, o tempo também é o tempo de Deus. Segunda coisa, dentro desse contexto, irmãos, o Espírito Santo muitas vezes nos conduz aos lugares certos, mas também o Espírito Santo desvia a gente dos lugares errados. O Espírito Santo do Senhor nos tira de rotas erradas. Não é a primeira vez que uma coisa como essa vai acontecer a um missionário ou a alguém que se propõe a trabalhar para o reino de Deus. Planejar de fazer uma coisa em um dado lugar e o Senhor modificar todos os planos. Você conhece David Livingstone?
Acredito que não. Porque, infelizmente, o estudo de história dentro das igrejas tem sido pobre e não conhecemos a biografia dos grandes missionários que fizeram diferença na história da cristandade. Isso é um fato. David Livingstone, ele pensou em ir para a China. Sabe o que foi que aconteceu? Deus o enviou para a África. David Livingstone, um missionário e explorador escocês, introduziu o cristianismo moderno no contexto da África. Ele contribuiu para a integração do continente africano para o resto do mundo. O mundo conheceu a África através dos relatos de David Livingstone. Você conhece esse outro aí? Acredite não. Deixe-me apresentá-lo a você. O nome dele é William Carey. William Carey é conhecido na cristandade como o pai das missões modernas. Ele foi um ministro evangelista batista inglês. No contexto do hipercalvinismo, ele confronta os seus líderes e se levanta como um humilde sapateiro, um missionário que vai pregar o evangelho. O que foi que aconteceu com ele? Ele queria ir para a Polinésia, nos mares do sul, mas o que foi que Deus fez com ele? Fez com que ele fosse para a Índia, outro lugar totalmente diferente. Deixe-me mostrar outro. Prazer, conheçam Adoniran Judson. Adoniran Judson foi um missionário americano. Ele era congregacional e depois ele vai para a denominação batista. Ele tinha um projeto missionário de ir para a Índia. Mas só que ao invés de ir para a Índia, o Senhor modifica os seus planos e ele vai para a Birmânia, o que hoje é Mianmar, e trabalha como missionário naquele lugar por 40 anos, fazendo um ministério fantástico. Irmãos, não se preocupe se no chamado seu o Senhor modificar sua rota, viu? Faz parte, está implícito, está nas letrinhas pequenas lá do contratozinho que ele tem com você. Não tem como, muda. Nós, nos nossos dias, nós precisamos aprender a confiar em Deus, para recebermos orientações. E a gente ficar alegre, irmãos, quando o Senhor responde de forma positiva, abrindo as portas do lugar onde a gente planejou, mas precisamos aprender a ficarmos alegres quando nós vemos portas fechadas, porque o Espírito Santo fechou, fazendo com que nós tenhamos atitudes e mudanças nos nossos planos. E aqui eu gostaria de dizer, aplicando esse texto à nossa realidade, à nossa igreja, quanto aos nossos planos, quanto aos projetos da IEB, todos eles ocorrerão no tempo certo, de forma certa, com as motivações certas, com as pessoas certas, nos lugares certos. Deus não trabalha através de linhas tortas. Deus não escreve em linhas tortas. Deus conserta a linha e escreve certo em linhas certas. Tudo é dele e o tempo de agir também vem dele. Pior do que fazer nada são falsos começos. Na obra de Deus, não somos os protagonistas. Na obra de Deus, nós somos os coadjuvantes. O protagonista do Senhor, do reino, é o próprio Senhor do reino. Segunda lição espiritual para nós hoje. Nós precisamos ter discernimento para entender a vontade de Deus.
Pergunto de forma direta. Não precisa manifestar resposta para mim. Quero que você pergunte para você mesmo. Você sabe discernir a voz e a vontade de Deus? Você tem maturidade o bastante de discernir quando o Senhor tem uma vontade específica para a sua vida? Eu gostaria, irmãos, de compartilhar com vocês um texto para esse segundo ponto, que está em Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Eu gostaria que você prestasse atenção a esse texto. O texto diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com base nesse texto, gostaria de evidenciar algumas coisas sobre o nosso relacionamento com a vontade de Deus. Irmãos, quando eu falo nisso, eu estou falando de forma séria. Eu não estou falando de forma leviana. Não é para a gente fazer oração. Senhor, qual será a camisa que eu vou trabalhar amanhã, Senhor? Qual é a cor? Senhor, amanhã eu vou de carro ou vou de Uber para o trabalho? Senhor, não, irmãos. Isso são coisas triviais, banais. Quando estamos falando no sentido da vontade de Deus de forma específica, nós estamos falando em decisões importantes. Como, por exemplo, a decisão de Jesus em escolher os discípulos. Você sabe quanto tempo Jesus passou em oração para escolher os discípulos? Apenas um evangelho fala sobre isso, o evangelho de Lucas. O texto diz que ele passou a noite inteira orando para tomar uma decisão importante. É esse tipo, é esse nível de decisão que eu estou falando. Não é a decisão se você vai ou não vai utilizar álcool gel, ou se vai utilizar álcool líquido. Não é a decisão se vai ou se não vai fazer um curso de Excel lá no Senac. Não, irmãos, é uma coisa maior. São decisões importantes da vida, decisões existenciais, que ao respondê-las, nós vamos estar dando rumos que trazem uma vida honrosa, não uma vida medíocre diante de Deus, percebe? É esse tipo de decisão. Nesse contexto, irmãos, eu gostaria de dizer a você uma coisa linda. Primeira realidade do texto de Romanos é que a vontade de Deus, ela pode ser conhecida. Diga amém. Você pode conhecer a vontade do Senhor de uma forma ampla, e na palavra de Deus, de uma forma ampla, Ele mostra quais são as suas vontades para todos nós. O Senhor quer que façamos discípulos, ide por tanto mundo, pregai, né, façam discípulos, tal. É uma vontade do Senhor, ampla para todos aqueles que creem. O Senhor quer que nos santifiquemos. 1 Tessalonicenses, Paulo diz: a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. Bem simples. Bem simples. Nós fomos resgatados para a glória de Deus. Ou seja, é da vontade do Senhor que nós glorifiquemos a Ele. Mas perceba que essas vontades, elas são vontades amplas, gerais. Eu estou falando em vontades específicas. Nesse contexto da vontade específica, perceba que é uma coisa que é experimentada. Olha o versículo 2 no finalzinho. O texto diz: mas deixem, primeiro, permitem. Ou seja, as traves
que muitas vezes impedem que conheçamos a vontade de Deus está em nós mesmos. E o texto diz: ei, deixe Deus trabalhar a tua alma. Olha aí, deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar. Não é um conceito cognitivo que você aprende num curso. Não é uma coisa única e exclusivamente raciocinada. É uma coisa que é experiencial, é vivida, precisa ser desejada, precisa ser buscada, precisa ser almejada. Faz parte de um processo de santificação. O texto diz antes o seguinte: não vivam conforme os padrões desse mundo. Está nesse contexto. Segunda coisa, a vontade de Deus é fruto de uma entrega total. Só conhece a vontade de Deus o Filho de Deus que vive em comunhão com Ele. Entendeu aí? Não tem como. É entrega total, irmãos. O texto na língua original, quando fala ofereçam, a ideia que o texto traz é de deixar completamente, sem espaços, sem reservas. Toda a vida, o texto fala em corpo. Nossas condições que nos ligam a Deus, o Espírito, o texto fala em culto. A nossa alma, nossa mente, o texto fala na alma, na mente que precisa ser renovada. É de uma forma total, é uma experiência total, grande. O Espírito Santo marcando convicções profundas em nossa alma que nós entendemos, porque a palavra que é utilizada como racional é logikos, que tem a ideia de lógica. Você vai entender quando Deus estiver falando com você, você vai entender. Terceira coisa, essa vontade, irmãos, nós precisamos buscá-la. Ela tem características atrativas. Eu não sei se você percebeu isso, mas essa vontade de Deus para nós, ela é boa. Sabe por que é boa? Porque sai de Deus. Um Deus que é amor, um Deus que é graça, um Deus que é benignidade, um Deus que é misericordioso. Essa vontade ela é boa porque ela reflete as qualidades do Senhor e ela é feita na misericórdia dele. Veja o versículo 1, pelas misericórdias de Deus. A misericórdia de Deus é o pano de fundo disso. Segunda coisa, perceba que a vontade de Deus ela é agradável. Porque cumprir a vontade de Deus traz completa alegria no Senhor. Quem faz a vontade de Deus, sabendo que está fazendo a vontade dEle, ele tem descanso na sua alma. Ele sente uma realização diferente. Irmãos, quando você vê alguém fazendo a vontade de Deus, na unção do Senhor, com alegria, você identifica logo. Eu quero trazer aqui um exemplo que muitos de nós conhecemos, de um ministério que muitos de nós conhecemos. Nós sabemos aqui, irmãos, que o nosso irmão Expedito, ele está à frente do ministério de Cucílio. Irmãos, ali é uma coisa sobrenatural. Você já viu o Expedito trabalhando no Cucílio? O Cucílio é um evento ponto dessa igreja que gira, financeiramente falando, em torno de 50 a 60 mil reais cada evento. Irmãos, é uma dor de cabeça, porque entra em contato e não sei o que, e é ficha, é pagamento de dinheiro, é aqui para isso, é aqui para aquilo, é a logística, e o camarada vai, e não vai, e pega, e não pega, e Expedito está ali, brilho nos olhos. Quando o cara está fazendo a vontade de Deus, ele sabe que o chamado dele é aquele, meu irmão. Ele faz de forma agradável o trabalho do Senhor para ele. É uma alegria, não é um fardo. E por último, ó, perfeito. Olha que coisa linda. Você viu que é bom, você viu que é agradável, você viu que é perfeito. Sabe por que é perfeito? Porque a vontade de Deus é justa, ela é adequada, ela é ideal. Quando nós cumprimos a vontade de Deus, nosso ser está em paz. Agora, irmãos, existem algumas coisas, algumas condições na vida de Paulo
que Paulo vai nos dar uma dica tremenda de algumas coisas que ocorrem para o reconhecimento dessa verdade na experiência de Paulo. E é bom aprendermos com a experiência desses homens. Em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 3, lá diz o seguinte, abra sua Bíblia, pode abrir, Colossenses 4, 3. Colossenses, no capítulo 4, no versículo 3. Colossenses 4, 3, o texto diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o ministério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Nas experiências de Paulo, Paulo sabe que, como fruto de oração dos irmãos, às vezes portas são abertas. Veja 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 9. Paulo diz nesse texto, em 1 Coríntios, o seguinte: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Ou seja, muitas vezes, irmãos, nós temos portas que o Senhor abre, muitas dessas portas são grandes desafios que, uma vez enfrentados, nós vamos estar caminhando para fazer a vontade do Senhor. São portas que vêm em forma de desafios e são portas, muitas vezes, de lugares inusitados que a gente menos espera, o Senhor vai e abre uma porta. Agora veja, não é só a porta aberta não. Muitas vezes nos deparamos com portas abertas que o Senhor não tem nada a ver com aquilo. E o próprio Paulo vai falar dessa realidade. Esse texto aí é joia. Veja, 2 Coríntios, capítulo 2, os versículos 12 e 13. Inclusive, nesse texto, Paulo vai explicar que não pregou em Troade. 2 Coríntios, no capítulo 2, os versículos 12 e 13, o texto diz assim: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. Versículo 13. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. A porta aberta, o espírito inquieto não está em paz. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15. Colossenses, do capítulo 3, versículo 15, a primeira parte do versículo diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Uma paz que excede todo entendimento, que se transforma num grande e maravilhoso juiz dentro de nós, e que abre as portas para o discernimento da vontade dele. A porta foi aberta e tem paz no coração, é fruto de oração, é fruto de um diálogo seu com Deus, tem a ver com o reino, tem a ver com a palavra, é algo que traz a glorificação do nome do Senhor. Então, meu irmão, em nome de Jesus, vá em frente, como diria o comentarista futebolista brasileiro, vai que é tua, Tafarel. Agora, meu irmão, a porta aberta foi gigantesca, mas não existe paz, tem alguma coisa lá dentro que está mexendo. A porta é grande demais, passa deitado se quiser, passa com carro e tudo, mas lá dentro tem uma coisinha, tem um negocinho. Você ora, Senhor, o que é, como é, mas só aquela angústia dentro de você. Meu irmão, não vá não, não vá não.
tem certas portas que são abertas, que infelizmente não foi da vontade de Deus, é algo que o Senhor permite que aconteça, muitas vezes até para testar a qualidade da nossa maturidade, da nossa fé, mas não vai não, se não tem segurança, não tem paz interior, não vá não, não vai dar certo não vai dar certo não. Como ouvir a voz de Deus? Irmãos, infelizmente, para eu falar sobre como ouvir a voz de Deus, aí vai mais 1h20, eu não vou ter esse tempo todinho. Mas baseado nessa palestra simples, desses 4 versículos que nós vimos hoje, 5, né? Incluindo 6, eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui nesta noite que tem alguma decisão importante. Eu estou falando importante. Não é se amanhã você vai comprar uma calça na Havan ou na C&A. Não é se amanhã você vai de táxi ou vai de Uber. Não, esqueça isso. Eu estou falando em decisões importantes, em coisas importantes da vida, do chamado, coisas que têm mexido com você, coisas que você tem percebido pela palavra, pela oração, pelas circunstâncias. Que é possível, irmão, que você tenha batido num canto, a porta está fechada, bateu no outro, a porta está fechada. Muitas vezes é Deus dizendo: ei, te ajoelha, fala comigo. Mas nós estamos muito envolvidos com as nossas demandas, os nossos planos, o nosso jeito, o nosso ser. Até a nossa oração não tem meditação. Não sabemos ouvir a voz de Deus falando para nós. Esse é um fato. Por quê? Porque não descansamos no Senhor, não meditamos nele, a vida devocional não tem sido sadia. Só tem intimidade com Deus, irmãos, se tiver disponibilidade de querer estar com ele. Santificação é processo e é algo que ocorre com participação do ser humano. Quer ouvir a voz de Deus? Então tem intimidade com ele. Se alguém tem alguma decisão importante a tomar e gostaria de depositar essa decisão aos pés do Senhor Jesus, e continue intercedendo, viu, irmãos? Continue orando. Quer colocar essa decisão diante do Senhor, e aqui como igreja do Senhor, a nossa função é interceder uns pelos outros. Gostaria que no lugar onde você está, você ficasse em pé, em nome de Jesus, para a gente só identificar, para podermos orar por você. Há alguém nessa noite que gostaria de colocar diante do Senhor a sua vida para uma decisão que vai tomar, necessita reconhecer essa voz, necessita, em nome de Jesus, gostaria de pedir, no lugar onde você está, não tenha medo, não tenha vergonha. No lugar onde você está, fique em pé, em nome de Jesus, nós vamos orar, colocando diante do Senhor a sua vida, a sua causa. Veja, irmãos, levantaram-se 4 irmãos, 5 irmãos. Você que está próximo a um desses irmãos, sentado como você está mesmo. Porque muitas vezes, decisões importantes, pesadas, e a gente não sabe como resolver, como fazer, como identificar essa voz. Como identificar essa porta, como é que Deus tem falado. Às vezes surgem ruídos, interferências, mas a decisão precisa ser tomada. A decisão é algo como os carros de Faraó no cangote de Moisés. E Moisés, se for para frente, tem o mar vermelho, se for para trás, tem os carros de Faraó. Ele não pode recuar e tem que ir para frente de todo jeito. Tem decisão que é assim. Eu estou falando desse tipo de decisão, não é qualquer decisão. Se você veio nesse quadro, então, irmãos, vamos ajudar esses irmãos que manifestaram-se. Estenda, por favor, em nome de Jesus, as suas mãos para qualquer um deles que estiver próximo aí de você. Estenda a sua mão para que eles possam perceber que a igreja está intercedendo por eles. Veja, a igreja está intercedendo por vocês. Nós vamos orar agora. Pai eterno, poderoso, em nome de Jesus, nós queremos colocar esses irmãos e as suas respectivas causas diante do Senhor. Eles se levantaram dizendo: Senhor, eu preciso ouvir a tua orientação, a tua voz, preciso de discernimento
paz no coração, para saber que decisão haverei de tomar. Meu Deus, meu Pai, que o teu nome seja glorificado através dessa decisão, e que os teus filhos possam identificar a porta que o Senhor abriu, e que haja paz em seus corações, e toda sorte de ansiedade caia por terra, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos encerrar com oração. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que não nos deixa órfãos nunca. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar, Senhor, para cada filho Teu que veio aqui neste lugar, que o Senhor dê uma noite de sono tranquila. Amanhã, quando as Tuas misericórdias se renovarem sobre nós, que as nossas forças possam se renovar também. Como igreja do Senhor, nesse momento, nós intercedemos pelos nossos irmãos na Ucrânia. Nós queremos Te pedir, meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor seja o alento para aquelas famílias que estão sofrendo ali, sobretudo as crianças e os mais idosos. Pai eterno e santo, nós clamamos pela solução desse problema. Meu Deus, meu Pai, precisamos do Senhor. Pai eterno, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Vigia, vaso. Deus te abençoe.